Você sabe que às vezes a gente destrói o nosso passado por conta do nosso amor pelo presente. A gente faz isso quando a gente, por exemplo, ignora toda a experiência do passado porque a gente está muito envolvido com as coisas do presente. Aquele sujeito que certa vez saiu para uma farra e aí exagerou, bebeu demais, usou droga, ou saiu com as pessoas erradas, com as mulheres erradas, e aí teve seus bens roubados, às vezes entrou numa briga, apanhou, bateu, e foi parar na cadeia, passou a noite na cadeia, e no outro dia, quando chega em casa, ele com a cabeça doendo, aquela ressaca e todo o prejuízo que teve, ele jurou para si mesmo que jamais faria a mesma coisa. Só que tempo depois, ele se encontra em outra circunstância, e novamente motivado a estar saindo à noite, aí sai com outros amigos e repete o mesmo erro. Esse sujeito está destruindo todo o legado do passado por amor demais ao presente. Você sabe que às vezes a gente destrói o nosso futuro também por amor ao presente. A gente negligencia os cuidados que nós deveríamos ter com o nosso futuro. Talvez o exemplo mais clássico é aquela pessoa que sabe que vai envelhecer, sabe que um dia vai parar de trabalhar e sabe que vai precisar de uma previdência pública ou privada, mas por estar tão envolvido com as coisas do dia a dia, do presente, que simplesmente ignora, negligencia o investimento para o futuro. Outras vezes, a gente acaba destruindo o presente por conta do amor ao passado. Quando a gente menospreza aquilo que a gente tem hoje para poder usufruir aquilo que ficou lá no passado, ou seja, viver de um saudosismo completamente nefasto. Aquela moça que casou com aquele viúvo e toda feliz, cheia de expectativa, mas rapidamente se vê frustrada porque ela começa a conviver com o seu marido e ela percebe que ele não consegue se livrar do fantasma da falecida, e comparando ela com a falecida, com a antiga mulher. Na verdade, esse homem está destruindo o seu presente por conta do passado. A gente vive uma espécie de esquizofrenia do tempo. Ou a gente ama demais o passado e odeia o futuro, ou a gente ama demais o futuro e odeia o presente, ou ama demais o presente e odeia o passado e o futuro, e a gente vai alternando. Ama um e ama o outro, e no fundo a gente acaba não amando ninguém. Uma espécie de esquizofrenia do tempo. Como é que a gente faz para tentar resolver esse problema, essa espécie de esquizofrenia do tempo? Há um texto bem interessante na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 3, onde ele faz menção a esses três tempos, passado, presente e futuro. Ele começa dizendo, olha, eu não julgo havê-lo alcançado. Ele está dizendo isso em relação às conquistas ou possibilidades de conquistas espirituais lá do passado. Então ele diz, olha, eu acho que eu não alcancei tudo. Ficaram coisas para trás que eu preciso ainda acertar. Eu aprendi alguma coisa lá e eu preciso colocar isso em jogo hoje. Então ele está valorizando o passado dele. Mas na mesma frase ele diz, mais ou menos assim, olha, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Aí você percebe no texto que ele diz, olha, apesar de eu respeitar o meu passado, eu preciso prestar atenção no que está aqui hoje. Me esqueço, aquelas coisas não me prendem, eu as largo para poder hoje viver o presente e cuidar do presente. E ainda na mesma frase ele diz, e tem mais uma coisa que eu faço isso e vou avançando para as coisas que estão diante de mim. Numa mesma frase ele valoriza o passado, o presente e o futuro. E ele termina dizendo o seguinte, olha, todos nós que temos essa maturidade, devemos ter este entendimento. Você é uma pessoa madura, você tem que saber lidar com o tempo, com esta compreensão, com este entendimento. Eu quero te mostrar como é que funciona, quero te dar algumas sugestões, como é que você faz para lidar com a esquizofrenia do tempo, para lidar de forma adequada com o entendimento, com o passado, com o presente e com o futuro. E eu vou começar nesse primeiro vídeo falando sobre o presente. E a dica é, você precisa aceitar o presente que você tem hoje. Como ele disse no texto, mais uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas para trás, daquilo que ficou para trás, ou seja, eu foco no meu presente. E para você focar no seu presente, para você aceitar o seu presente, a primeira atitude que eu sugiro que você faça é aceitar o seu presente como uma realidade. Aceitar as realidades do tempo presente. Digo isso porque muitas vezes as pessoas vivem o presente sem enxergar o que de fato está presente nas suas vidas naquele momento. Há pessoas que, por exemplo, têm hábitos de ricos, mas elas não são ricas. Elas são pobres, mas alimentam hábitos de ricos. Vivem o presente como se fossem ricas sem o fato ou serem, sem serem ricas de verdade. Aquele sujeito que tem um carro zero, a cada 2 anos ele troca o carro, só que quando você vai visitá-lo na sua casa, a casa dele está mofada, está estragada. Como é que ele pode ter um carro zero e a casa caindo aos pedaços? Sujeito que viaja 2, 3 vezes por ano, viagens caras, viagens sofisticadas,
mas quando cai doente vai parar no SUS, dependendo do serviço público. Aquela pessoa que mantém roupas alinhadas, roupas bonitas, sempre roupas novas e roupas da moda, só que muitas vezes, ao longo do mês de manhã, quando vai tomar café, não tem em casa a não ser bolacha e um pouco de café, porque não tem dinheiro para comprar algo mais consistente. Estas pessoas têm que aceitar o presente. Como? Aceitando a realidade do presente. Outras pessoas têm problemas emocionais ou até espirituais, mas da mesma maneira também não aceitam a realidade, fogem da realidade, rejeitam qualquer tipo de reconhecimento de que tem esses problemas e aí, obviamente, rejeitam muito mais ainda qualquer tipo de tratamento. É o viciado que não quer buscar um grupo de apoio, não quer buscar ajuda, é o sujeito que tem um transtorno emocional qualquer, mas recusa falar com um terapeuta, com um psicólogo, com um psicanalista, é um sujeito que tem um problema espiritual, mas não quer conversar com um conselheiro espiritual, com um pastor, um padre, alguma coisa do tipo. Então essas pessoas, para lidarem adequadamente com a esquizofrenia do tempo, precisam aceitar o presente, a realidade do presente. Só que o presente não é só realidade ruim, o presente também tem coisas boas. Então, da mesma maneira que para lidar adequadamente com o presente, aceitando o nosso presente, temos que aceitar e reconhecer a realidade do presente como coisas ruins, também precisamos reconhecer as coisas boas do tempo presente, as dádivas do tempo presente. Em vez de você, por exemplo, viver revoltado com a sua família, porque é uma família cheia de problemas, cheia de transtornos, uma família disfuncional, que só dá dor de cabeça, que só gasta dinheiro, em vez de olhar para a sua família com algo defeituoso, aprenda a amar a família que você tem do jeito que ela é. Porque quando tudo estiver ruim, quando as coisas ficarem complicadas, em última instância, quando todos fugirem e te deixarem sozinho, quando você estiver no meio do sofrimento, é a tua família que vai dar o suporte que você precisa. E esta mesma família, por mais que você não acredite, é a família onde Deus te colocou. Então é um presente, é uma dádiva na sua vida. Há pessoas que às vezes são deprimidas porque não aceitam o seu próprio jeito de ser, mas elas esquecem que mesmo com os defeitos do seu temperamento, da sua personalidade, às vezes até do caráter, do jeitão de ser, seja físico e emocional, apesar disso tudo, elas não entendem de que elas foram deformadas pela vida, pelas circunstâncias, mas elas foram criadas do jeito que são pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Elas são uma dádiva de Deus para si mesmo. A minha sugestão nesse primeiro vídeo sobre essa série de lidar com o tempo de forma adequada e superar a esquizofrenia do tempo é você aceitar o presente, fazer as pazes com o presente, usufruir com alegria todo o presente que você está vivendo. Porque, como diz o velho ditado, o nosso presente é um presente dado por Deus. Eu sou Ailton de Araújo, sou psicanalista, sou pastor e há mais de 30 anos eu ajudo as pessoas a lidarem com as suas realidades, com os seus presentes, tanto emocionais quanto espirituais. A gente se vê por aí, um grande abraço.